Então, pessoal, seguindo com o conteúdo, a gente tem que a probabilidade é um ramo da matemática em que as chances de ocorrência de experimentos são calculadas. É por meio da probabilidade, por exemplo, que a gente pode saber desde a chance de obter cara ou coroa no lançamento de uma moeda até as chances de erros em pesquisas. E para estudar a probabilidade, a gente deve observar alguns conceitos que a gente vai ver logo abaixo. Então, o primeiro conceito que a gente tem que dar uma olhada são os fenômenos aleatórios. Então, há certos fenômenos ou experimentos que, embora sejam repetidos muitas vezes sobre as mesmas condições, não apresentam os mesmos resultados. Por exemplo, no lançamento de uma moeda perfeita, o resultado é imprevisível. A gente não pode saber se vai dar cara ou coroa antes de realizar. Esses fenômenos ou experimentos é dado o nome de fenômenos aleatórios ou fenômenos casuais. Alguns exemplos desses fenômenos são o lançamento de um dado não viciado, o resultado de um jogo de roleta ou o número de pessoas que ganharão na loteria. A gente não tem como saber os resultados desses eventos, desses exemplos que foi dado aqui antes de acontecerem. A gente tem uma estimativa só, que são as probabilidades. Certo? Seguindo, a gente tem o espaço amostral e o evento. Em um experimento, um fenômeno aleatório, o conjunto formado por todos os resultados possíveis é chamado de espaço amostral e a gente vai chamar ele de S, enquanto qualquer subconjunto do espaço amostral é chamado de evento. Então, o nosso espaço amostral vai ser um conjunto que vai nos mostrar todas as possibilidades de resultado daquele experimento, daquele fenômeno. E qualquer subconjunto desse espaço amostral a gente vai chamar de evento. Certo? Então, a gente tem evento certo, evento impossível e mutuamente exclusivos. Tá? Vamos pensar num exemplo de lançar um dado e registrar o resultado. Nisso a gente tem o nosso espaço amostral, que, lembrando, é o conjunto de todas as possibilidades. Num lançamento de um dado, a gente vai ter os resultados possíveis 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então vamos pensar no evento A. A gente está tentando calcular as chances de ocorrer um número menor que 7. Então, o conjunto ocorrer um número menor que 7 vai ser determinado por 1, 2, 3, 4 ou 5 ou 6. Então, a gente tem que o conjunto A, o evento A, é igual ao nosso espaço amostral. Mas se a gente quiser procurar um evento B, que seria a ocorrência de um número maior que 6. Pensando no lançamento de um dado de 6 lados regulares, um resultado maior que 6 é impossível. Então, o conjunto B é um conjunto vazio. E a gente tem uma definição aqui embaixo que diz que quando um evento coincide com o espaço amostral, ele é chamado de evento certo. Quando o evento é vazio, ele é chamado de impossível. Isso quer dizer o quê? Que no nosso evento A, certamente a gente vai ter um resultado favorável, porque todas as possibilidades favoráveis de resultado estão dentro do nosso espaço amostral e eles são iguais. Já o conjunto B, é impossível de acontecer um resultado maior que 6. Então vamos lá. Calculando a probabilidade. Quando um evento ou experimento aleatório com espaço amostral finito, então com uma possibilidade finita favorável, a gente considera que todo evento elementar tem a mesma chance de ocorrer. É um espaço equiprovável. Então, por exemplo, num lançamento de um dado, sair qualquer um daqueles números tem a mesma chance. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 tem a mesma chance de sair. Então, eles são equiprováveis. A probabilidade de ocorrer o evento A, indicada por P de A, é o número que mede essa chance e é dado pela razão entre a quantidade de chances favoráveis e a quantidade total de possibilidades, ou pelo espaço amostral. Ou seja, a gente tem nosso P de A, que vai ser a nossa probabilidade, o número de elementos do conjunto A, dividido pelo número de elementos do nosso espaço amostral. Então, a gente vai ter essa razão aqui, que vai determinar a nossa probabilidade. NA, que é o número de chances favoráveis, pelo número total de resultados possíveis.
E a gente pode expressar a probabilidade de um evento de 3 maneiras. A primeira vai ser em forma de fração, vai ser expressa por essa razão aqui. A segunda é em números decimais, e vão ser de 0 a 1, sendo 0 um evento impossível e 1 um evento certo, ou em porcentagem, que é de 0% a 100%, sendo 0% um evento impossível de ocorrer e 100% um evento certo. Então, vamos fazer um exemplinho aqui. Então, uma pesquisa foi realizada com 250 pessoas a fim de descobrir qual é a maneira predileta de leitura. Uma editora pôde constatar que 75 leitores afirmam que preferem a leitura em e-readers. 50 leitores afirmam que preferem ouvir audiobooks. 25 leitores afirmam que preferem a leitura em computadores. E 100 leitores afirmam que preferem a leitura em livros físicos. Sabendo disso, escolhendo um leitor aleatoriamente dentro dessa pesquisa, qual é a chance desse leitor preferir os audiobooks, certo? Vamos pensar em como a gente pode resolver isso e a gente volta em um software de planilha eletrônica para que a gente possa fazer a resolução desse exercício, certo, pessoal? Então, pessoal, voltando no software de planilha eletrônica, que é onde a gente pode desenvolver a resolução do nosso exemplo, eu estou trabalhando aqui no Microsoft Office Excel, mas esse problema pode ser resolvido em diversos outros softwares, como o Calc do LibreOffice ou até o Google Docs, certo? Então, vamos organizar aqui uma tabelinha para que a gente possa desenvolver essa resolução? Bom, a gente pode separar aqui por categorias, a gente pode pôr o total de leitores da categoria, total de leitores, e aqui a gente pode calcular a nossa probabilidade, certo? Então, nas categorias a gente tem os e-readers, a gente tem os audiobooks, a gente tem os computadores e a gente tem os livros físicos, certo? E aqui embaixo a gente separa um espacinho, a gente vai separar um espacinho para colocar o total de leitores, certo? Então vamos lá. De e-readers a gente tinha 75 leitores, de audiobooks 50, de computadores 25 e de livros físicos a gente tinha 100 leitores. Bom, para a gente conferir se esse número está certo, sabendo que a gente tem 250 leitores na nossa pesquisa, aqui no total a gente vai fazer assim, vai digitar igual, que vai habilitar para a gente uma fórmula, e a gente vai fazer uma fórmula de soma. Tá ali o comando soma, a gente vai abrir um parênteses, e a gente vai fazer assim, ó, clicar no 75, que é no e-readers, e vai arrastar até os livros físicos. Então, o que a nossa planilha está fazendo? Ela está somando essa quantidade de leitores, certo? A gente fecha o parênteses, que é muito importante fechar, e dá Enter. Bom, está aqui os nossos 250 leitores. E agora, para calcular a probabilidade? Bom, a gente sabe que a probabilidade é uma razão entre a quantidade de resultados favoráveis e a quantidade total de resultados possíveis. No nosso problema, diz que a gente vai pegar um participante aleatório, que a gente não sabe qual foi a resposta, e tentar descobrir qual foi a chance dele escolher audiobooks. Então, vamos calcular as chances dos audiobooks acontecerem, ou a gente já pode calcular as chances de todos. Então, vamos lá. A gente vai fazer, de novo, uma fórmula, a gente vai escrever um comando e a planilha vai calcular para a gente, certo? Então, a gente vai digitar o igual, e daí a gente vai selecionar a quantidade de leitores que disseram que preferem audiobooks. Selecionamos ali a célula B4, daí a gente vai digitar barra,
que vai ser a nossa divisão pelo número total de participantes da pesquisa, pela quantidade total de possibilidades, que são os 250. Bom, a gente já tem a nossa razão formada ali, é só dar Enter. Ó, a gente tem 0,2, que está dentro do que a gente viu lá na quantidade possível. A gente ainda pode expressar isso em porcentagem. Para isso, a gente vai vir aqui nessa janelinha de número e clicar em porcentagem. 20% de chance de o leitor preferir audiobooks. Então, vamos calcular os outros? Então, a gente vai fazer o mesmo processo. Igual, a gente vai selecionar a quantidade de resultados favoráveis dividido pela quantidade total, certo? E a gente vai fazer isso para os outros também. Então, aqui, para computadores, 25 sobre 250. E para livros físicos, a gente vai dar igual a 100 sobre 250. Certo? A gente pega e vamos colocar tudo isso aqui em porcentagem para ficar bonitinho. E a gente tem 30%, 20%, 10% e 40%. Para a gente conferir, a soma deles tem que dar 100%, né? Então, vamos lá. De novo, igual a soma. A gente abre parênteses e seleciona todas estas. E a gente fecha parênteses. E está ali 100%. Bom, vamos formatar isso aqui numa tabela para ficar mais bonitinho e para funcionar um pouquinho melhor. A gente vai selecionar tudo, vai vir aqui em formatar como tabela e vai escolher um modelinho desses aqui. Eu pessoalmente gosto bastante desse aqui, então a gente clica. Ele vai aparecer aqui, ó, formatar como tabela e os dados que a gente quer formatar como tabela. Então já está selecionado, a gente já selecionou antes. E a gente clica aqui, ó, como tem um cabeçalho na nossa tabela, a gente clica aqui em Minha tabela tem cabeçalhos. E clica em OK. Vê que ele já deixou formatadinho. A gente não precisa desses botões de filtro aqui. E a gente pode tirar. Certo? E agora sim, pessoal. Será que a gente tem como construir uma calculadorazinha de probabilidade nos softwares de planilha eletrônica? Vamos pensar em alguma coisa. Então, vamos lá, pensar no evento. Ó, a gente pode separar assim, por evento, que é o que a gente está tentando calcular nossas chances, né? A gente põe a quantidade de eventos favoráveis, então a gente vai botar aqui eventos favoráveis, e a gente pode deixar separadinho aqui ainda, um tracinho aqui, um NA, fecha parênteses, vamos aumentar isso aqui para caber ali, certo? A gente pode pôr a quantidade total de possibilidades ou o nosso espaço amostral, então vamos colocar aqui espaço amostral, e a gente ainda pode colocar aqui o nosso NS, vamos aumentar um pouquinho de novo, e aqui a gente pode definir a nossa probabilidade, tá? Então vamos pensar assim, a gente está querendo ver as chances de ocorrer algum evento, vamos só colocar aqui, ocorrer tal coisa. O número de eventos favoráveis, a gente vai colocar aqui a quantidade de eventos favoráveis que tem naquele exemplo, no que a gente estiver procurando calcular, a quantidade de possibilidades totais e a probabilidade, que a gente já vai definir agora. Então vamos lá. Aqui na probabilidade a gente vai fazer o que a gente fez antes, que vai ser igual a quantidade de eventos favoráveis dividido pelo nosso espaço amostral. Bom, aqui deu esse resultado porque a gente não tem nenhum valor. Vamos pensar, por exemplo, nos audiobooks. Então vamos lá. A gente tem 50 participantes que preferem audiobooks.
E no nosso espaço amostral, a gente tem 250 participantes. Se a gente der Enter, ele calculou automaticamente. Vamos colocar aqui uma porcentagem e só vamos formatar como uma tabela, do jeito que a gente formatou antes, só para ficar bonitinho. Aqui a gente coloca de novo, minha tabela tem cabeçalhos, e pode tirar o botão filtrar. E aqui vai ter certinho, sempre que a gente quiser calcular a probabilidade de um evento ocorrer, a gente pode utilizar dessa forma. Certo, pessoal? Então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre como é o projeto Pense, o que ocorreu, e a gente vai dar uma olhadinha nas planilhas e falar da atividade. Abração!